No caso dos fundos de investimento imobiliário, temos duas formas principais para ganhar dinheiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar essas formas. E eu vou te contar também como a gente aqui no Clube do Valor faz para unir essas duas formas. Então vamos direto para o conteúdo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José, já aproveita, deixa o like no vídeo e eu quero começar aqui pela geração de renda, que é o primeiro tipo, o primeiro jeito de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Os rendimentos distribuídos, os dividendos distribuídos pelos FIIs são um chamariz para esses ativos como um todo, e não é difícil de entender o porquê disso. Esses rendimentos são isentos de imposto de renda e você recebe eles sem ter a dor de cabeça de gerir uma carteira de imóveis diretamente, sem ter que lidar com imobiliária, inquilino, reformas. Muitas vezes rendimentos maiores do que qualquer outra alternativa, pagos geralmente de forma bastante estável e que ainda podem ser reinvestidos com muita facilidade. Não são poucas as vantagens dos rendimentos distribuídos pelos FIIs e é por isso que essa é uma das duas principais formas de ganhar dinheiro com eles. Claro, esse é um passo importante para a gente entender de onde vêm esses rendimentos. No caso dos fundos imobiliários de tijolo que investem diretamente nos imóveis, é bastante simples a operação. O inquilino, ele paga aluguel mensalmente, o fundo recebe e reparte aos cotistas. Pague o aluguel. Receber o dinheiro do aluguel. Pague o aluguel. Pague o aluguel. Do aluguel. O dinheiro do aluguel. Ou seja, enquanto esse inquilino estiver pagando aluguel, ou enquanto as dezenas de inquilinos diferentes que um fundo imobiliário específico pode ter estiverem pagando aluguel, o fundo terá, a princípio, dinheiro a distribuir para os seus cotistas. E da mesma forma que acontece no dia a dia das pessoas que moram de aluguel, nos momentos de revisão de contrato, algumas vezes feito anualmente, outras com outra frequência, esses valores de aluguel podem ser corrigidos e geralmente eles são corrigidos ou pelo IPCA, que é o principal indicador de inflação aqui do país, ou pelo IGPM, que já é conhecido como sendo a inflação dos aluguéis. Já os fundos de papel, eles tendem a ter os seus rendimentos atrelados diretamente a alguns indicadores que regram a remuneração dos seus títulos. Lembrando, um fundo de papel investe em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Em geral, esses títulos eles podem ter a rentabilidade ligada ao CDI, que é um indicador que anda de mãos dadas com a taxa Selic ao longo do tempo. Você pode ver, por exemplo, nesse gráfico histórico da taxa Selic divulgado pelo Banco Central. E recentemente, como você pode ver, essa guinada positiva, a taxa Selic vem aumentando. E fundos que têm os seus títulos atrelados a essa taxa Selic podem se beneficiar disso. Por outro lado, esses títulos também podem ser atrelados ao IGPM, como eu falei, é a inflação dos aluguéis, é um indicador de inflação aqui do país, ou também ao próprio IPCA. Nesse caso, para trazer um exemplo um pouco mais prático, se na média os títulos de um fundo imobiliário qualquer pagam IPCA mais 7% ao ano, para o caso do IPCA subir, para a inflação aqui no Brasil aumentar, em tese, os rendimentos desse fundo imobiliário também sobem na mesma medida. E já para o último caso, que são os fundos de fundos ou os fundos híbridos, eles podem aumentar os seus rendimentos de acordo com o aumento de rendimentos distribuídos pelos ativos dentro de cada fundo. Eu sei que muitas vezes essa informação do funcionamento do mercado de fundos imobiliários é deixado de lado para as pessoas que buscam principalmente mais diquinhas por aí. E eu sei também que aproximadamente 40% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no YouTube ainda não são inscritas no canal. Então se você gostou do conteúdo que eu te trouxe até aqui, se você entendeu o funcionamento de fato, já aproveita para te inscrever aqui no canal e ligar as notificações que a gente está aqui toda hora lançando vídeos justamente sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre renda fixa, conteúdo sobre investimentos para te ajudar. Beleza? Vamos lá então para a segunda forma de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, que é através do ganho de capital. Essa é uma forma pouco comentada de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, mas que pode trazer resultados muito poderosos. Seja com uma forte valorização das cotas, seja através de você evitar perder dinheiro por ter comprado algum fundo mais caro, porque isso se dá através da variação do próprio preço da cota de um fundo imobiliário. E primeiro eu preciso explicar o porquê que isso acontece. No caso dos fundos de investimento imobiliários, no caso dos FIIs, o número de cotas é limitado. Existe um número finito de cotas. Isso significa então que ele está exposto, que esses produtos estão expostos àquilo que a gente chama de lei da oferta e demanda. Talvez você se lembre dos seus tempos de ensino médio
em que você talvez tenha estudado sobre o Adam Smith, que falava justamente sobre a lei da oferta e demanda, sobre a mão invisível do mercado. Se há uma demanda muito alta por cotas de um fundo imobiliário específico, dado que a oferta dessas cotas é limitado, dado que existe um número finito de cotas, o preço da cota tende a subir. E algumas vezes isso pode subir além do valor patrimonial, tornando o fundo mais caro. Além disso, pelo fato de que os ativos são imobiliários, existe também a possibilidade de que o preço da cota e os próprios imóveis, o valor patrimonial dos fundos, naturalmente se valorizem a longuíssimo prazo, muito de acordo com a própria inflação aqui do país. E a grande sacada aqui é a seguinte: é possível adquirir fundos imobiliários abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do seu real valor, o valor dos imóveis, conforme ditam as estratégias de investimento em valor, as estratégias de value investing. E também é possível encontrar fundos imobiliários descontados. E talvez mais importante do que isso, é possível também encontrarmos fundos descontados com bom potencial de valorização, com uma boa diversificação interna e que paguem bons rendimentos ao longo do tempo. E se você quer saber mais sobre esse assunto, eu tenho um convite especial para te fazer. De 25 a 28 de abril, sempre às 19 horas, nós vamos ter aqui no Clube do Valor o SUI Experience, que é um intensivo interativo para você aprender a investir com segurança e lucratividade diante de qualquer cenário. A segunda aula desse evento vai ser comigo. Eu vou ensinar aqui uma ótima estratégia de fundos imobiliários para você conseguir investir nesses ativos de forma inteligente, para você receber uma renda programada mensalmente na sua conta da corretora, isento de imposto de renda, sem dor de cabeça com inquilinos e ainda tendo um bom potencial de valorização. E o link para você se inscrever nesse evento está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também. E só para isso tudo não ficar tão abstrato assim, essas duas formas, eu quero te apresentar como que você pode encontrar fundos imobiliários que tenham ao mesmo tempo um bom potencial, que sejam bem diversificados e que paguem bons rendimentos. Isso você pode fazer, por exemplo, através da estratégia BBB. A estratégia BBB, como a sigla dela já diz, é uma estratégia que busca fundos imobiliários bons, bonitos e baratos. No caso, fundos que sejam bons pagadores de rendimentos, fundos bonitos de olhar, que tenham uma boa diversificação interna e fundos baratos, descontados, com um bom potencial de valorização. Se nós destrincharmos esses três fatores, essas três características, a gente entende que para encontrar esses fundos, além de eliminar fundos de baixa liquidez e fundos que sejam de setores mais arriscados, como de incorporação e desenvolvimento de imóveis, o que a gente pode fazer é buscar apenas fundos imobiliários que sejam diversificados, fundos com pelo menos 3 imóveis, pelo menos 3 inquilinos, ou que sejam, por exemplo, fundos de fundos ou fundos de papel. E além disso, é claro, olhar para aqueles fundos imobiliários que simultaneamente paguem bons rendimentos ou que tenham pago bons rendimentos no passado recente e que atualmente, no momento da análise, são fundos descontados, são fundos com uma boa relação entre o preço da cota e o valor patrimonial, aquilo que a gente chama de PVP. Caso você tenha anotado, isso é exatamente o que a gente está conversando aqui. A gente vai garantir a nossa segurança através dos fundos que são um pouco mais diversificados. Nós vamos olhar para fundos que têm um bom potencial de valorização das cotas, que é a forma de ganhar dinheiro, que é o ganho de capital, que é a segunda que eu te apresentei aqui nesse vídeo. E a gente vai buscar também por fundos que paguem bons rendimentos, para a gente também ganhar dinheiro com a primeira forma que eu te apresentei nesse vídeo, que é justamente através da distribuição de rendimentos. E se a gente for olhar, por exemplo, para a simulação histórica dessa estratégia que eu acabei de te falar, se liga só nesse gráfico aqui. Claro, aqui vale a gente avisar que investir em valor de forma quantitativa, dessa forma que eu acabei de te explicar, olhando apenas para os números, para os fatos, sem ficar considerando muitos critérios qualitativos e subjetivos, isso vai envolver, eventualmente, comprar ativos que possam estar com algum problema ou outro, possam ser ativos impopulares, que as pessoas em geral não gostam, mas mesmo assim, conforme você viu nesse gráfico e está vendo novamente, investir dessa forma trouxe ótimos resultados no passado. Beleza? Bom, com esse vídeo aqui eu te mostrei as duas principais formas, de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários. E eu acabei de te mostrar também que não é preciso você escolher uma ou outra, você pode sim unir o melhor dos dois mundos. E se você quiser saber mais sobre isso, eu reforço o meu convite. Vai ter um link na descrição, vai ter um link no comentário fixado, inscreva-se na SUI Experience e eu te espero lá na nossa aula gratuita sobre fundos imobiliários. Beleza? Meu nome é José e eu te espero aqui no canal do Clube do Valor em um próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau!